Olá, esse é o Atual Saúde, eu sou Ricardo Zimmer, médico psiquiatra, e essa semana eu quero conversar com vocês a respeito da felicidade. Eu entendo que a felicidade é algo que possa ser alcançado e todos almejam, todos desejam o conforto. Claro que ela sempre será muito particular para cada um, né? E o que torna a felicidade para um, às vezes pode não ser para o outro. Mas, de uma maneira geral, eu vou tentar conversar com vocês, dando dicas, orientações do que a gente pode fazer cognitivamente, pelo nosso comportamento, para a gente tentar modular as nossas emoções para uma forma mais tranquila, mais confortável, mais feliz. Então, vamos ao intervalo, na sequência vamos falar então da conquista da felicidade. A Fix Telecom trabalha com o que há de mais moderno em telefonia. Centrais telefônicas, PABX, aparelhos telefônicos, roteadores sem fio, acessórios para informática e agora com segurança eletrônica, câmeras de monitoramento. Fix Telecom, Rua Tamoio 680, Centro de Pato Branco. Fone 3224-1400, antigo prédio da Telepar. Seus óculos demonstram sua personalidade. Conheça a coleção Gouveia. Armações modernas, modelos exclusivos e design sofisticado esperando por você. Ray-Ban, Iron, Pierre Cardin, Forum, Playboy. Óculos são a moldura de seus olhos. Escolha certa. Escolha Gouveia. Faça suas compras no Super Manfroy e concorra a esse lindo Uno Vivace 0 km e 2 televisores LCD 32 polegadas. A cada R$30 em compras, você ganha cupons e participa do sorteio. Super Manfroy, atendimento das 8 às 20 horas sem intervalo. Domingos até às 11h30 da manhã. Carnes com produção própria. Frutas e verduras fresquinhas e o melhor atendimento. Super Manfroy, o único que presenteia seus clientes todos os anos com carro 0 km. Avenida Tupi, bairro Bortote. Então, esse é o Atual Saúde, eu sou Ricardo Zimmer e o tema que a gente se propõe a conversar com vocês é a felicidade. A felicidade, então, ela pode ser muitas vezes afastada da gente por algumas formas de comportamento. Então, o que a gente pode fazer para trazer um conforto maior para as nossas vidas? A psiquiatria, principalmente a terapia cognitivo-comportamental, ela compreende de que as nossas emoções, elas são frutos, muitas vezes, da maneira pela qual nós pensamos e a maneira pela qual a gente se comporta. Com o passar dos anos, essas maneiras de interpretar, de pensar, elas se tornam automáticas e nós fazemos sem a percepção delas. Então, uma dessas maneiras de pensar que nos afasta da felicidade é justamente o negativismo. A pessoa enxerga o copo pela metade meio vazio e não meio cheio. Então, essa visão negativa das coisas, ela acaba trazendo uma emoção de desconforto, como se sempre faltasse. É aquilo do perfeccionista, ele faz 95% do trabalho e se atém à falta dos 5%. Com a repetição desse comportamento, a pessoa acaba treinando e ficando no automático de sempre notar mais o que falta e ignorando aquilo que se tem. Com o passar do tempo, isso fica então de uma forma pronta e traz sempre um sentimento de desconforto. Infelizmente, muitas pessoas que sofrem dessa maneira de pensar, elas não se percebem disso. E se você for chamá-las a atenção,
elas não vão notar, para elas é o normal, né? Eu tento ser perfeccionista para diminuir o meu desconforto, porque se o mundo for perfeito, então eu não vou ter tanto desconforto, desentendimento, não terei tanto trabalho. Então, esse é um ponto para a gente conseguir ter mais felicidade, é justamente a gente enxergar voluntariamente no início, né, para alguns, o lado bom das coisas. Claro que a gente enxergar o lado bom das coisas não nos isenta da necessidade de resolver aquilo que tem que ser resolvido e o que é passível de ser resolvido. Isso a gente tem que fazer hoje, não pode se postergar. Aquelas questões particulares que a gente possa resolver, eu identifico que é adequado que a gente tente fazê-las, né? Como é que é esse tentar? O grande passo para a gente resolver um problema é justamente identificá-lo. Então, o primeiro passo na resolução de um problema, buscando a felicidade, é justamente a gente identificar qual o problema. Muitas vezes a gente entende que o problema seria uma coisa e, na verdade, o problema é um outro ponto. Então, o primeiro ponto a gente tem que se perguntar é qual que é o problema. O segundo ponto, então, para a gente lidar na solução dos problemas é a gente analisar todas as possibilidades sem críticas, que se chama o brainstorm, aquela chuva de ideias. A gente ter, então, a nossa mente liberta dos preconceitos, pensando nas possibilidades. Se você quiser fazer isso por escrito, até é mais profícuo, porque fica mais fácil, a nossa memória é menos exigida e a gente consegue pensar mais adequadamente. Um terceiro passo, então, para a solução dos problemas é justamente a gente escolher aquela que é a possibilidade mais viável, né, dentro das nossas condições, das possibilidades da situação, para aquele ponto específico. O terceiro, então, passo após essa escolha do que seria mais viável é a gente colocar isso em prática, né? Então, colocando em prática, o que ocorre? Eu vou ter que fazer os ajustes, se isso está funcionando ou não. Nenhum mundo foi feito num dia, ele se levou 7 dias, né? Então, a solução dos nossos problemas a gente também não consegue fazer de uma vez só. Então, é necessário a gente observar, o quinto passo seria esse, você observar quais são os pontos que você acertou, quais são aqueles que você pode melhorar e continuar na tentativa da resolução dos problemas. Todos os avanços da humanidade, eles ocorreram assim, nada nasce pronto, as coisas todas têm um desenvolvimento. Então, primeiro ponto é a visão negativa das coisas, a gente questionar isso e tentar focalizar numa visão mais positiva, enxergar as coisas boas. O outro ponto, então, é o perfeccionismo, né? Aquela busca só sobre aquilo que está errado. Não, a gente tem que ser mais maleável, ter mais flexibilidade, resolver os problemas que a gente tem. Então, o primeiro ponto é a gente ver qual é o problema. O segundo é a gente levantar todas as possíveis alternativas para a solução desse problema. O terceiro ponto é escolher a mais viável, né? O quarto ponto é colocar em prática, então, a ação, né? Imprescindível, a gente tem que ter a ação para conseguir ter alguma resposta. E por quinto passo é justamente a gente ter a avaliação, ou seja, a gente tem que se repensar, a gente tem que ter esse olhar, desenvolver a crítica sobre o que nós estamos fazendo, que resultados estamos tendo e onde é que a gente quer chegar. Então, junto disso, notem, para a gente ter essas questões é necessário muitas vezes ter uma mudança. Essa mudança, para ocorrer uma mudança, é imprescindível, ou seja, ela não ocorre sem ter uma flexibilidade. A flexibilidade é essa condição da gente muitas vezes mudar a estratégia, né, para alguma coisa que seja mais funcional. Né? O Sócrates, aquele filósofo grego, ele colocava os 3 filtros socráticos, o que é verdade, o que é útil e o que é bom. Então, muitas vezes a gente está coberto de razão, só que não é útil e também às vezes não é bom.
Muitas vezes as coisas até podem ser falsas, mas elas até são um tanto úteis e às vezes elas são boas, e algumas coisas são boas. Se você conseguir então englobar no seu processo mental, nos seus atos de vida, coisas que sejam verdadeiras, ou seja, que sejam factuais, não que sejam hipóteses, né? Se a gente conseguir colocar coisas úteis para a nossa vida e também coisas boas, isso com certeza vai nos trazer mais próximo de um mundo confortável para nós mesmos. Outro ponto para a gente ter então a felicidade em nossa vida, a gente tem que ter um aparato orgânico físico funcional. Para isso, é necessário algumas mudanças de comportamento. A primeira delas que eu iria lhe sugerir é justamente rever a questão da dieta, o que se come. A única forma realmente comprovada de se prolongar a vida é diminuindo a quantidade de calorias que se come. Então, a gente ingerir, sair sempre da mesa com um pouco de fome, comer menos do que a gente deseja. Esse hábito, ele pode se tornar uma regra e isso é extremamente saudável, né? Claro, uma alimentação variada. Um outro ponto também que é muito importante para o funcionamento orgânico é a atividade física, né? A gente preferir então a caminhada, andar menos de carro, subir as escadas, né? Se movimentar o dia inteiro, isso é super importante. A questão de não beber em excesso, suspender o cigarro, né? Não usar outros tipos de drogas ilícitas, também é muito importante. E a ingestão de água, né? É muito, muito, muito importante, pois 2/3 do nosso peso corresponde a líquido, então, e esse líquido é água. Água em seu estado in natura mesmo, não sendo suco, não sendo refrigerante, sendo água. A gente precisa de, no mínimo, 2 litros de água por dia. Notem, então, se a gente cuidar do físico, refletir sobre o que passa na nossa cabeça, as nossas emoções acabam sendo mais confortáveis. Isso não quer dizer que a gente não vai sentir raiva, não vai ter tristeza, não vai ter algum desconforto. Isso é natural, é de quem está vivo. Só que essas emoções desconfortáveis, elas devem ser de um ponto que não nos atrapalhe no dia a dia e que não seja de uma maneira significativamente desconfortável. Então, essas emoções, por exemplo, de ansiedade, de medo, de angústia, né, elas são naturais. Quando é que elas viram um problema? Quando elas ficam muito intensas, e é essa intensidade maior que faz com que elas interfiram no nosso dia a dia. Então perceba, é imprescindível, é necessário que nós nos observamos. Observe o que passa na sua cabeça, né? Que pensamento que você tem, que ideias que te vêm em mente, né? E observe como essas ideias interferem na nossa maneira de sentir, na nossa maneira de se comportar. Essa maneira de sentir, de se comportar, também influencia na nossa maneira de pensar. Então, as emoções propriamente, diretamente, a gente não consegue controlar. Eu não posso pedir para vocês, fique agora alegre ou fique triste, você não vai conseguir isso. Mas se eu pedir para você visualizar de alguma questão, dependendo do que a gente for lembrar, dependendo do que a gente for imaginar, né, isso acaba interferindo sim no nosso sentir. E também a gente pode mudar o nosso sentir dependendo do que a gente vai fazer. Quantas vezes a gente não está desanimado, sentindo então aquela fraqueza, aquele desânimo, a falta de energia, e a gente começa uma atividade e depois essa falta de energia ela vai embora. Por que que mudou? Porque eu mudei o meu comportamento. Então notem, há possibilidade da gente modular a nossa parte emocional. Porém, para isso acontecer, a gente precisa observar o que nos passa na cabeça e ressignificar. O que é ressignificar? Mudar o sentido que a gente está dando para aquilo. Quando eu vejo um copo de água pela metade e eu achar que ele está metade vazio, eu posso ressignificar entendendo que ele possa estar metade cheio. Isso é mudar essa forma negativa de ver o mundo.
né? E resolver os problemas que nos são passíveis de resolução para que a gente tenha uma vida mais saudável e feliz. Então, resolvendo problemas, os problemas eles são individuais de cada um vai saber aquilo que lhe é problemático ou não, a partir da emoção que tem em relação àquilo, do entendimento de mundo que se tem, né? Mas pode então buscar a solução dos problemas. Nós estamos falando sobre maneiras de se conseguir mais felicidade, de se sentir mais confortável. Vamos seguir sobre isso então após o intervalo e tem mais algumas dicas para a gente conversar e refinar esse nosso bate-papo de como é que a gente pode deixar a nossa vida melhor e mais feliz. São só uns minutinhos. A Panificadora e Confeitaria Itália está totalmente remodelada. Ambiente agradável para você e sua família. Lanches, salgadinhos, doces, sobremesas, sucos, café expresso e chocolate quente. E ainda, bolos e tortas especiais. Deliciosas novidades que só a Panificadora Itália tem para você. Faça sua encomenda. Ligue 3225-2934. Panificadora e Confeitaria Itália, onde a qualidade é uma paixão. Rua Iguaçu, esquina com Tocantins. Balbinotti Automatizações oferece qualidade para você que procura o melhor em equipamentos analógicos e digitais, para lazer e segurança. Linha moderna de televisores LCD e LED Full HD, home theaters nacionais importados, telões e projetores. Representante regional da Sky HD TV, com qualidade de som e imagem 100% digital. Câmeras de vigilância e portões eletrônicos com instalação e assistência técnica. Balbinotti Automatizações. Você precisa, você merece. Galigran Decorações, a mais tradicional de Pato Branco e região. Os últimos lançamentos em pisos laminados de madeira nobre. Transformando, embelezando e valorizando seu ambiente. Várias tonalidades de cores, tamanhos e espessuras. Papel parede também é com a Galigran Decorações. Inove seu ambiente com papel parede, dando um visual diferente e aconchegante para sua casa, apartamento ou estabelecimento comercial. Persianas de todos os tamanhos e modelos, horizontais ou verticais. Galigran Decorações, porque decorar é uma arte. Na Rua Tocantins, próximo ao Fórum. Orçamentos, ligue 3224-3936. Parzianello Acabamentos, uma grande loja com o que há de melhor para o conforto de sua casa. A maior variedade da região em azulejos, pisos cerâmicos e porcelanatos. Trabalhamos com marcas conceituadas no mercado. Linha especial de pastilhas nacionais e importadas para dar o toque final no acabamento de sua obra. Imagine o ambiente. E a Parzianello Acabamentos vai ajudar você a idealizar o seu sonho. Para banheiros, louças, banheiras de hidromassagem e metais, Docol, Meber e Lorenzetti. A Parzianello Acabamentos trabalha também com materiais elétricos, lustres, luminárias, interruptores e lâmpadas. E para finalizar a sua obra, dispomos de tintas Sherwin-Williams, com a moderna máquina onde você escolhe a cor na hora. Nosso crediário é facilitado. Tudo em até 10 pagamentos no cartão de crédito. Venha para a Parzianello Acabamentos. Estamos esperando a sua visita. Nossa loja tem tradição e qualidade em Pato Branco. Rua Guarani, esquina com Oswaldo Aranha. Fone 3225-3083. Novo Posto Guarani está esperando por você de Pato Branco e região. Além do abastecimento com a qualidade dos combustíveis Ipiranga, o Posto Guarani possui uma nova estrutura para lavagem, troca de óleo e uma ampla loja de conveniências. Os clientes do Posto Guarani contam agora com um espaço especialmente dedicado para quem gosta de um bom café expresso, cappuccino especial ou cappuccino gelado e para saborear
saborear outras delícias como panquecas, tapiocas e wafers. Você não pode deixar de conhecer a cafeteria do Posto Guarani no seu horário de funcionamento, de terça a sexta-feira, das 3 horas da tarde até às 9 da noite e aos sábados das 8 da manhã às 8 da noite. Posto Guarani, o único da Guarani. Telefone 3224-2948, no centro de Pato Branco. Voltamos então com o programa Atual Saúde. Eu sou Ricardo Zimmer, médico, psiquiatra e psicoterapeuta cognitivo, e a gente estava conversando no bloco anterior sobre felicidade, como é que a gente pode tentar ter um conforto maior na nossa vida. A gente conversava então da necessidade de cuidar do corpo, que então isso implica em mudanças de hábitos alimentares, prática de atividade física, ingerir líquidos, parar com as substâncias nocivas ao nosso organismo, e também a gente tem que lembrar do sol, da questão da produção da vitamina D. Hoje se entende a vitamina D como um hormônio e a gente precisa dela tanto para diminuir cânceres, para melhorar o desempenho físico, mental, né? Existem várias correlações, até inclusive da deficiência de vitamina D na infância com a predisposição de diabetes, né? Com câncer de intestino, de mama, né? E outras doenças crônicas, as artrites, as doenças inflamatórias. Então é importante a gente pegar sol agora que é inverno e o sol diminui em quantidade de raios, né? Então as pessoas se exporem ao sol, lembrar sempre da questão também que é o risco do câncer de pele. Então a gente fica num cobertor curto, que às vezes cobre a cabeça e descobre os pés, mas é imprescindível que a gente pegue sol diretamente na pele para se conseguir a produção da vitamina D. Outra questão para a gente conseguir, então, lembrando, né, que o nosso maquinário ele tem que estar bem para a gente ter uma saúde mental e psíquica, os tratamentos. Se você tem um quadro, é necessário que você cuide bem desse quadro de doença, eu me refiro, né? Então, se você está sugerido pelo seu médico que você use a medicação, tente fazer isso da melhor maneira possível, porque a resposta virá a médio e longo prazo, às vezes, né? Se você tem, então, algumas maneiras de pensar, como a gente falava anteriormente, por exemplo, do negativismo, né, o perfeccionismo, ou às vezes tem algumas outras maneiras de pensar, por exemplo, que a catastrofização, que é imaginar que sempre o pior vai acontecer, né, isso também nos deixa ansioso e traz, então, esse desconforto, nos afastando da felicidade. Existem algumas maneiras de pensar que são bastante disfuncionais. A questão dos imperativos. Note quantas vezes a gente pensa em como as coisas deveriam ser, em vez da gente aceitá-las como elas são e lidar com isso resolvendo na medida do possível, ativando o nosso comportamento. Essa questão que eu falava no bloco anterior, de ativar o comportamento, de fazer o que tem que ser feito, de resolver os problemas, é o passo primeiro para os tratamentos, por exemplo, de depressão, né? Quando as pessoas às vezes falam no se ajudar, eu entendo que elas queiram dizer isso, né? Que é você se movimentar, colocar a ação antes da vontade. Notem, a vontade, ela é uma emoção. As emoções, a gente sente elas no físico, no nosso corpo, né? Então, existem emoções de raiva, que a gente aumenta a tensão muscular e sente dor, né? Existem, por exemplo, a emoção da angústia, que é aquele aperto no peito, e assim existem várias outras emoções. Mas todas elas, imprescindivelmente, elas têm que usar o corpo para a gente notar, né? E existem os nossos pensamentos, que são aquelas imagens, aquilo que passa pela nossa cabeça. A gente muitas vezes não para observar o que são esses pensamentos, mas com treino a gente consegue começar a desenvolvê-los. E esses pensamentos, a gente caracteriza eles então nessas questões de distorções cognitivas, que são maneiras de entender a nossa realidade. Lembre, o que aflige o ser humano não é o que ocorre, né? Eu não me incomodo
com o que está ocorrendo, é o significado que eu dou para aquilo que me incomoda. Por exemplo, se eu tenho então uma dificuldade na minha vida, eu posso entender aquilo como algo que possa me ameaçar. Então, se eu me sinto ameaçado, automaticamente eu vou sentir raiva. A raiva, ela é uma emoção que se tem toda vez que a gente se sente de alguma maneira ou não ameaçado, mesmo a gente não estando. Como ela é muito primitiva, a gente sente ela desde a infância, né? A gente não se percebe o que desencadeia ela, né? Mas é essa interpretação automática da nossa realidade que faz com que a gente sinta as emoções, né? As emoções, elas vão interferir então na nossa maneira de se comportar e na nossa maneira de pensar. Assim como a maneira pela qual eu penso interfere no meu sentimento e nas minhas ações, e a maneira com que eu ajo, aquilo qual é o meu comportamento, vai interferir no meu jeito de pensar e no meu jeito também de sentir. Nota que se a gente então começar a ter ideias mais funcionais, notem, eu não estou falando de pensar positivo. Muitas vezes a gente pensar positivo, a gente vai estar sendo um idiota. Não é isso, não é somente pensar positivo que as coisas boas atrairão. Senão assim todo mundo iria já ter ganho na Mega Sena. Não, a gente tem que pegar e agir de uma maneira mais profícua, que renda mais. Muitas vezes, então, para a gente mudar a nossa maneira de agir e mudar a nossa maneira de pensar, a gente tem que construir um outro fator, que é a flexibilidade. É lembrar que muitas vezes as nossas ideias, os nossos pontos possam estar equivocados. Aquilo que era verdade em um tempo, depois mudou, porque a situação mudou, o mundo vai mudar invariavelmente, com, sem ou apesar da gente. O que nos sobra? Ter a flexibilidade para se ajustar a isso de uma maneira ética e correta, que vai ser o melhor para nós e para os outros. Percebam, sem a flexibilidade, sem a nossa possibilidade de refletir sobre o que a gente está fazendo, se aquilo está funcionando, se a nossa maneira de interpretar sobre aquilo que a gente considera do mundo está correto, sem essa flexibilidade, invariavelmente nós nos tornaremos disfuncionais. A nossa maneira de interpretar a realidade não vai conferir com a própria realidade, com os fatos. Muitas vezes a gente começa a acreditar mais nas nossas hipóteses e não acaba conseguindo enxergar o que acontece. É isso que eu me refiro. Então, a gente tem que ter sempre um quê de dúvida, né, para sempre manter essa flexibilidade e buscar com isso uma forma mais funcional, verdadeira e boa no nosso agir e pensar. E por consequência, as nossas emoções também vão ser mais confortáveis. Percebam, eu sou um médico, psiquiatra, falando dessas questões. Então, a psiquiatria, para vocês entenderem, é a ciência que trata dessas emoções, dos pensamentos e também dos comportamentos. Junto disso, a gente consegue, sendo médico, ter o olhar orgânico, porque se eu não tiver um corpo bem, eu não funcional, adequado, equilibrado, eu não vou conseguir ter uma mente, né, um funcionamento psíquico funcional e adequado também. Então, primeiro a gente sempre pensa, como psiquiatra, em doenças orgânicas, e daí a gente tem que afastar algumas outras causas, para que depois, se isso tudo tiver sido resolvido, então a gente vai pensar que possa ser esse lado psicológico, ou seja, essa maneira de interpretar, a maneira de estar sentindo. A psicoterapia é uma maneira, é um meio pelo qual a gente consegue desenvolver essa flexibilidade, esse olhar crítico sobre o que a gente sente, sobre o que a gente pensa, e com isso a gente se tornar mais afinado, se tornando mais funcional frente ao mundo e às necessidades que nos surgem. Percebam então, esse nosso papo, esse nosso assunto, essa minha orientação para você é sobre como conseguir, o que fazer para ter mais conforto na vida. Então, primeiro é a gente tomar as atitudes que são necessárias resolvendo os nossos problemas. Claro que a gente tem que ter
medir o que a gente ganha e o que a gente perde mudando, e também a gente mede o que a gente ganha e perde mantendo o status quo, as coisas como elas estão, né? A parte mental, aquilo que nos passa pela cabeça, os nossos pensamentos, eles são muito importantes interferindo naquilo que a gente sente. Então, se eu mudo a minha maneira de pensar, claro que isso não ocorre de uma hora para outra, não é com uma vez dessa mudança que eu vou conseguir mudar a minha forma de sentir. Mas com a repetição do dia a dia, né, eu acabo conseguindo pensar, interpretar a vida de uma outra forma, deixando ela então mais leve, diminuindo aquilo que eu conversava com vocês sobre o negativismo, que é enxergar mais o lado negativo das coisas. Aquilo que você pergunta para a pessoa, ela sempre vai dizer está ruim, né? Sempre focando naquilo que ainda está faltando. O perfeccionista também é uma maneira de interpretar a realidade, de pensar. Ele foca mais no que falta, naquilo que não foi adequado, em vez de ver que grande parte das coisas muitas vezes está adequada e funcional. Aquele outro que deixa as coisas para fazer por última hora, em cima do laço, como se fala, que é o procrastinador. Procrastinação é isso de deixar para a última hora, como se a gente tivesse que ter a angústia, a ansiedade para fazer alguma coisa. Isso também é um hábito mental de comportamento que traz desconfortos, né? E tem aquele outro que tenta resolver aquilo que é impossível de ser resolvido. Isso também é bastante disfuncional. Então, notem, a gente tem que ver se o que a gente está gastando a nossa energia, se aquilo é útil, se o que está passando pela nossa cabeça é útil, se é verdadeiro e se é bom, né? Com essas mudanças, invariavelmente, a gente vai conseguir se sentir mais confortável. A questão básica para que tudo isso aconteça é a construção da flexibilidade. A gente tem que ter flexibilidade. O que é essa flexibilidade que eu levanto com vocês? É a condição da gente entender que às vezes a gente possa estar equivocado e a gente vai ter que reformular o nosso pensar e o nosso agir. E isso não é coisa de fraco, está errado. Pelo contrário, eu acho que é uma questão dos sábios. Os sábios são aqueles que entendem que as coisas às vezes não acontecem única e exclusivamente para eles. Eles entendem também que o mundo invariavelmente vai mudar e eles conseguem desenvolver uma maneira mais adequada para lidar com essas variáveis, né? Então, é imprescindível, assim, as coisas vão mudar. A gente não vai ter a mesma forma de agir ou de entender a realidade a vida inteira, ela vai mudar. Então, às vezes, o trato com o filho, quando ele é pequeno, é de uma maneira e a gente tem que adequar esse trato com ele conforme ele entra na adolescência ou na vida adulta. Assim também o filho adequando o trato com o pai. Na verdade, essa é uma questão bastante importante das pessoas, da gente conseguir deixar claro para o outro o que a gente espera. Habitualmente as pessoas acham que alguém consegue saber o que o outro está pensando. Isso é impossível. Nem eu que sou psiquiatra, eu sei o que alguém pensa. O que a gente pode é levantar hipóteses, né? Mas só a pessoa vai poder dizer o que passa na cabeça dela. E essa condição de diálogo também favorece para a gente ter vínculos mais próximos, um afeto maior e a cumplicidade, né? Então, a gente poder falar o que espera, deixar o outro falar o que ele deseja, também é uma questão importante para a gente conseguir se acertar e melhorar a comunicação. Então, não é só a questão do falar, é aquele que fala também depois ter a condição do ouvido, né, de ter a escuta daquilo que às vezes pode não lhe agradar também. E isso a gente não personificar. O que é a personificação? A personificação é a gente achar que as coisas são feitas como se única e exclusivamente para nós. Eu não estou dizendo do egoísta, eu estou dizendo que aquele, por exemplo, que leva uma fechada no trânsito, acaba achando que aquilo foi feito propositalmente para ele, né? Então, essa é a questão da personificação. Às vezes, as coisas não acontecem única e exclusivamente conosco. A gente possa estar, às vezes, na situação, no lugar errado, na hora errada.
Mas notem, a personificação, ela é às vezes assumir uma culpa que não é nossa. Então, e geralmente quando a pessoa se personifica, ela se sente desconfortável, culpada com aquilo. Isso também é uma distorção cognitiva, né? E não é muito funcional, porque vai trazer uma certa infelicidade, um desconforto, né? Percebam, nós estamos dando várias dicas, né, sobre a conquista da felicidade. Isso tem que ser uma prática ativa no nosso dia a dia. Lembrando também que para a conquista da felicidade, a gente tem que entender que qualidades não são coisas. As coisas são coisas e as qualidades somos nós que damos às coisas. As substâncias, elas são coisas, elas são substâncias. O adjetivo, a qualidade, somos nós que dizemos aquilo que vale e aquilo que não vale. A gente não pode deixar isso nas mãos dos outros. E lembre-se, todo ser humano tem valor, invariavelmente, independente de quem seja. Então, eu gostaria muito de agradecer a atenção de vocês, a contribuição das sugestões, né, para o programa e colocar as vias de acesso a nós. Pode ser pelo telefone 3224 1540 ou pelo e-mail rjzimmer@ig.com.br, Zimmer com 2 M's. Eu agradeço então a Deus por esse tempo, a vocês pela atenção, deixar entrar no seu lar e até o próximo programa.